O Todd Haynes ele deu uma entrevista há alguns anos em que ele fez uma distinção bastante importante. Ele disse que existe uma diferença entre cinema gay e cinema queer. E que um cinema genuinamente queer, ele não se resolve na representação, mas ele precisa, na verdade, questionar a relação entre forma e conteúdo. É exatamente essa distinção que o Haynes ele acabou construindo filme após filme, ao longo de quase 4 décadas de carreira, e que a gente vai ver melhor aqui no vídeo de hoje. Ao longo de toda essa série sobre cinema queer, aliás, eu venho mostrando como o cinema queer, ele não depende de personagens abertamente LGBT+, ele depende, na verdade, de como o filme acaba tratando desejo, poder e norma, com um olhar que pode ser explícito ou implícito, para essa normatividade social em relação à orientação sexual, à identidade de gênero, ou a rigidez dos papéis de gênero, sempre, claro, como contraponto à heteronormatividade. Então a distinção que o Haynes faz entre cinema gay e cinema queer caminha exatamente nessa mesma direção do nosso entendimento. E vai ser justamente por levar essa distinção tão a sério que toda a obra dele consegue encontrar esse olhar queer, mesmo em filmes, então, sem nenhum personagem LGBT+, como é o caso de A Salvo, que é sobre uma mulher sufocada pelos próprios papéis de gênero, mas também em filmes onde a identidade sexual, aí sim, está completamente no centro, como acontece em Carol. O Todd Haynes, ele nasceu em Los Angeles em 1961 e ele cresceu ali nos subúrbios do Vale de São Fernando. O pai dele importava cosméticos, a mãe tinha uma formação em atuação e o avô materno, olha aqui que curioso, né, trabalhou a vida inteira na Warner Bros., então dentro dos estúdios de Hollywood. Então essa realidade estava ali pairando em volta da vida do Haynes. Ele estudou os últimos anos do colégio numa escola privada de forte ênfase artística. Foi lá que ele teve um professor de escrita criativa que exibia cinema experimental para os alunos. Então foi ali que ele teve a primeira exposição a esse tipo de linguagem. Já em 81, ele entrou na Brown University, que é uma das mais tradicionais dos Estados Unidos, e que na época tinha um currículo aberto ainda, herdado dos anos 60, da tradição dos anos 60, na qual cada aluno podia montar sua própria área de estudo e de concentração. E o Haynes, então, acabou escolhendo arte e semiótica, que é o estudo dos signos e de como as imagens produzem significado. E é legal a gente saber que ele estudou ali justamente quando a teoria feminista do cinema acabava de chegar ao currículo, e ele conta que ele se identificou imediatamente com aquela temática. Foi na universidade também que ele acabou descobrindo o cinema do Douglas Sirk, cujos filmes, cujos melodramas dos anos 50 acabariam mostrando para o Haynes que aquele excesso emocional e a estilização visual podiam, na verdade, funcionar como uma escolha consciente de crítica social. Foi lá também que ele conheceu a Christian Vachon, que produziria, no fim das contas, todos os filmes da carreira dele. O Haynes, ele também é membro do chamado ACT UP, que é um grupo de ativismo que foi formado ainda nos anos 80, com o objetivo ali de pressionar governos e a indústria farmacêutica durante o auge da epidemia. Então esse contexto especificamente vai se refletir de forma bastante presente nos primeiros filmes da carreira dele. Em 2002, o Haynes lançou Longe do Paraíso, e quem assiste esse filme sem saber nada, leva algum tempo para perceber que não tá vendo uma produção saída diretamente dos anos 50. As cores são saturadas exatamente do mesmo jeito que na época, as roupas são as mesmas, a trilha sonora funciona igual, e os enquadramentos, eles acabam reproduzindo a linguagem exata dos melodramas que a gente via na época. Só que a história que o Todd Haynes coloca dentro dessa embalagem que a gente estava acostumado é sobre um marido que acaba descobrindo ser gay e sobre uma dona de casa branca que acaba se apaixonando pelo jardineiro negro. Então é uma história baseada no melodrama de Sirk, Tudo que o Céu Permite, só que com uma nova roupagem que jamais poderia ter chegado aos cinemas em 1955, porque o Código Reis, que era um código de censura que regulava o cinema americano, simplesmente proibia esse tipo de representação temática. Aliás, esse é um dos diversos temas que a gente já abordou aqui no canal. Eu aproveito para te convidar para já curtir esse vídeo, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, se você tiver sugestão de tema. Não esquece, se possível, também de hypar esse vídeo, que ajuda bastante na descoberta do canal. E também aproveita e já se inscreve aqui no canal. Então, voltando aqui para o vídeo, esse vai ser o método que o Haynes ele acabaria repetindo ao longo, então, de quase toda a carreira. Ele mesmo já explicou que nunca teve interesse em inventar novas formas do zero, que o que ele queria fazer e faz é pegar formatos que o público já reconhece e recombinar um pouquinho as peças dessa engrenagem de um outro jeito. Isso, inclusive, tem um nome na teoria acadêmica que se chama recombinação pós-código, ou seja,
É a volta aos gêneros clássicos de Hollywood para contar exatamente aquilo que a censura da época impedia. É importante a gente acrescentar aqui que existe um outro fator constante na obra do Haynes, que são justamente os personagens que não conseguem se encaixar nos papéis que a sociedade espera deles e que adoecem por conta disso. Às vezes a gente vai ver um adoecimento literal, como acontece em A Salvo, às vezes é um adoecimento emocional, como acontece em Longe do Paraíso e Carol. Mas em quase todos os casos, essa asfixia ela acontece dentro de casa, dentro do casamento, dentro daquela vida doméstica aparentemente confortável e com ares de perfeição. Então, justamente dentro das convenções sociais. Mais um elemento importante para a gente colocar aqui na nossa receita. A música tem uma importância muito forte no cinema de Haynes. Ele fez filmes sobre Karen Carpenter, por exemplo, sobre Bob Dylan e sobre o Velvet Underground, além de uma ficção inspirada no David Bowie. Ele sempre, então, interessado em como essas figuras performam identidade publicamente e o que essa performance esconde ou revela pra gente. Então, com tudo isso em mente que a gente contextualizou aqui, vale percorrer agora os principais filmes do Todd Haynes com uma atenção especial, porque cada um deles vai trabalhar essas ideias de um jeito diferente. Poison, de 1991, é o primeiro filme e ele nasce direto do movimento mais violento da epidemia de AIDS nos Estados Unidos. O filme é dividido em 3 histórias que se intercalam do começo ao fim, cada uma filmada num estilo completamente diferente, mas todas inspiradas em livros do escritor francês Jean Genet. A primeira, que é chamada Herói, é filmada como uma reportagem sensacionalista de TV e vai contar a história de um menino de 7 anos que se volta contra o pai abusivo e que acaba desaparecendo. A segunda, Horror, é filmada em preto e branco, imitando um filme B de ficção científica dos anos 50. Aqui, um cientista destila a essência do impulso sexual humano num soro, bebe por acidente e vira um pária deformado e contagioso. Já a terceira, Homo, se passa numa prisão e acompanha a obsessão de um detento por outro homem. E é aqui que mora o ponto queer do filme e que opera, no fim das contas, em 2 camadas. A mais explícita, então, está no segmento da prisão, como a gente pode supor, com o desejo entre 2 homens no centro de toda a narrativa e, claro, no diálogo direto com o Jean Genet, o escritor gay, ex-presidiário, que é uma das figuras centrais da literatura queer no século XX. Mas acho que a mais forte talvez reside lá no segmento de terror, que é um homem cuja sexualidade literalmente vira doença e o corpo passa a ser motivo de repulsa pública, perseguido nas ruas. Se a gente pensar que a gente está em 1991, no auge do que foi a epidemia da AIDS, acho que a gente não precisa explicar muito essa alegoria para compreender o que ele estava querendo dizer ali. O filme ele venceu o Grande Prêmio do Júri em Sundance e acabou virando alvo imediato da repulsa da direita religiosa americana. É legal a gente saber que a crítica B. Ruby Rich, que cunhou o termo New Queer Cinema já no ano seguinte, ela cita Poison como um dos filmes que acabaram por definir o movimento como um todo. A Salvo, de 1995, 4 anos depois de Poison, o Haynes ele faz então um filme que num primeiro momento não tem absolutamente nada a ver com o anterior, não tem nenhum personagem LGBT+, nenhuma menção à sexualidade, nenhuma referência explícita também à epidemia da AIDS. Mas ainda assim, A Salvo é considerado por muitos o filme mais queer do diretor. A Julianne Moore, ela interpreta a Carol White, uma dona de casa rica do subúrbio de Los Angeles, em 1987. A vida dela é de um vazio quase total. O casamento dela não tem afeto, os dias são organizados em torno de decoração, academia e almoços. Aos poucos, a Carol, então, ela começa a passar mal sem nenhuma explicação, a sentir falta de ar, sangramentos, convulsões. Nenhum médico consegue encontrar a causa e saber o que está acontecendo com ela. Então, ela acaba concluindo que ela é alérgica ao ambiente moderno em si e se muda para uma comunidade isolada no deserto, onde pessoas com o mesmo diagnóstico vivem ali isolados da sociedade numa quarentena voluntária. Então, se a gente olhar para o ano em que a história se passa, nada é acidental. A gente está em 87, novamente ali no auge da epidemia da AIDS, e o filme vai acompanhar uma pessoa que adoece sem explicação, é tratada com desconfiança pelos médicos e acaba se isolando numa comunidade junto com outras pessoas doentes. Então a gente também vai conseguir perceber que o Haynes construiu essa alegoria de forma completamente deliberada. Só que o ponto queer do filme aqui não tá só aí, tá no que faz Carol adoecer e que pra gente é o mais interessante. Ela adoece antes de qualquer sintoma físico, ela é uma mulher que cumpre à risca todos os papéis esperados dela.
É esposa, é madrasta, é anfitriã, tem um corpo bonito e silencioso dentro de uma casa perfeita. E o corpo dela simplesmente começa a rejeitar esse estilo de vida. É uma mulher que acaba sendo sufocada pelos padrões sociais até adoecer, então, pelo papel que a sociedade construiu para ela, sem que ela consiga nomear o que está acontecendo, o que é esse adoecimento. Velvet Goldmine, de 1998. Então, pouco depois, o Haynes ele faz um filme completamente diferente, de novo em tom e em ritmo. Ele mergulha na era do glam rock inglês dos anos 70, com muita purpurina, plataformas, androginia e excesso deliberado em cada plano. A estrutura do filme em si, ela é emprestada de Cidadão Kane. A gente vai ver um jornalista, que é interpretado pelo Christian Bale, e que é enviado em 1984 para investigar o que aconteceu com Brian Slade, que é uma estrela do glam rock, que desapareceu do mapa 10 anos antes, depois de forjar o próprio assassinato durante um show. Enquanto ele entrevista as pessoas que conviveram com o Slade, o filme reconstrói a ascensão e a queda de todo aquele universo. O Brian Slade é abertamente inspirado em David Bowie, com um pouco de Mark Bolan, e o outro protagonista, o Kurt Wilde, ele é uma mistura do Iggy Pop com o Lou Reed. Então os dois vivem um romance que ocupa o centro da trama, e é aqui que vai morar o ponto queer do filme, e ele talvez seja o mais explícito de toda a filmografia do Todd Haynes até então. A bissexualidade dos personagens é o centro da narrativa, sem nenhum tipo de camada ali de disfarce. O filme vai tratar essa androginia do glam rock como um momento histórico raro em que a cultura pop mainstream permitiu de forma pública que gênero fosse tratado então como fantasia, como roupa, como uma escolha, como uma performance, como algo que se veste, se troca, se transiciona. Então existe uma homenagem aqui também visual direta ao Fassbinder, diretor que a gente já abordou aqui no canal, e ela aparece numa cena em que alguns figurantes aparecem vestidos com uniformes de marinheiro que são idênticos aos do filme Querelle. O David Bowie, aliás, ele recusou licenciar as músicas dele para o filme e o Haynes teve que reconstruir toda a trilha sonora com outras canções da época e com algumas composições originais também. No fim, o filme ele acabou vencendo o prêmio especial do júri por melhor contribuição artística no Festival de Cannes. Longe do Paraíso é o filme que a gente comentou lá no começo, quando a gente falou do método do Haynes de reconstruir gêneros inteiros, e acho que agora vale a gente voltar um pouquinho com mais atenção ao filme. Na história a gente tem a Kate Whittaker, de novo interpretada pela Julianne Moore, que é uma dona de casa modelo de Connecticut em 1957. Ela é casada com um executivo bem-sucedido, tem 2 filhos, a casa dela é impecável, a vida social é ativa. Mas o casamento dela começa a desmoronar quando ela descobre que o marido dela é gay. Em paralelo, a própria Kate ela começa a se aproximar do jardineiro negro que trabalha na casa dela e a cidade inteira se volta contra ela por causa disso. Então aqui existem 2 camadas queer operando juntas. A primeira é mais óbvia, é o marido, vivido por Dennis Quaid, um homem gay, tentando se curar por meio de uma terapia de conversão. Então, numa época em que a homossexualidade era classificada como doença mental nos Estados Unidos. Então, o filme vai mostrar a violência desses processos sem aliviar muito para o espectador. Já a segunda camada é a forma em si. Todo o filme ele vai reconstruir a linguagem dos melodramas de Douglas Sirk dos anos 50 e é, assumidamente, uma refilmagem, então, quase que direta de Tudo que o Céu Permite, de 1955. O Sirk contou no filme original uma história de amor impossível entre uma viúva e um jardineiro mais jovem, e a impossibilidade, a barreira para o amor deles era justamente ali a classe social. O Haynes ele pega essa mesma história, mas ele troca esse enredo da classe por raça e ainda acrescenta a história do marido gay que Sirk não poderia jamais ter colocado por conta do código Reis que imperava na época. Então aqui a linhagem dessa história se fecha. É legal a gente saber que o Sirk fez tudo o que o Céu Permite em 55 e o Fassbinder já tinha refilmado essa história em 1974 como O Medo Devora a Alma. Lá ele trocou a classe social por xenofobia na Alemanha. Então o Haynes volta para essa mesma história em 2022 e assim a gente tem uma tríade, né? 3 diretores ao longo de quase 50 anos reescrevendo o mesmo melodrama, mas cada um botando seu próprio tempero, cada um com o preconceito específico do seu tempo. Aqui acho que vale um adendo, tanto o Todd Haynes quanto a Julianne Moore já afirmaram publicamente, inclusive, que não existe nenhuma ironia em Longe do Paraíso, em tentar fazer uma crítica velada, o que
não foi dito em Tudo que o Céu Permite, muito pelo contrário. Eles assumem como uma homenagem a Sirk, dizendo que ela é completamente sincera. Esse filme, ele rendeu 4 indicações ao Oscar, incluindo melhor roteiro original para o Todd Haynes e melhor atriz para Julianne Moore. Carol, de 2015. Então, 13 anos depois, o Haynes ele volta aos anos 50, mas dessa vez aqui para contar uma história de amor entre duas mulheres. Carol é baseada no romance The Price of Salt, publicado em 1952 pela Patricia Highsmith, então a mesma escritora de Pacto Sinistro e o talentoso Ripley. Ele foi um dos primeiros romances com temática lésbica a não terminar em tragédia ou arrependimento. Então o padrão da literatura da época era exatamente esse. A Rooney Mara, ela interpreta Therese, uma jovem que trabalha numa loja de departamento em Nova York e tem como sonho ser fotógrafa. E a Cate Blanchett, que é a Carol, uma mulher mais velha, rica e em processo de divórcio. As duas elas acabam se conhecendo na loja e o filme acompanha a relação que se desenvolve entre as duas, enquanto a Carol enfrenta uma disputa pela guarda da filha, num processo em que a própria sexualidade dela é usada como arma pelo marido. Então o ponto queer aqui está claro tanto na história quanto na forma como o Haynes filma o desejo. A câmera está quase sempre atrás de vidros, vitrines, janelas de carro, portas envidraçadas de hotel, com essa ideia de o olhar entre as duas precisa sempre atravessar alguma barreira, tem sempre algum obstáculo entre elas. Se a gente pensar bem, é o mesmo recurso que a gente viu em Douglas Sirk, que usava dos melodramas dele com muito espelho, vidros, molduras de quadro, para mostrar que os personagens estavam presos em espaços que não desejavam estar. A gente tem um artigo acadêmico que analisa o filme usando o conceito de heterotopia do Michel Foucault. Qual é a ideia aqui? Um espaço dentro do espaço, um mundo paralelo que ele é construído dentro do mundo real, onde uma outra forma de existir se torna possível. Então é exatamente o papel que o carro, o hotel e a estrada representam ali para as duas no filme e que, claro, faz muito sentido como analogia para a temática do filme como um todo. A Cate Blanchett e a Rooney Mara foram indicadas ao Oscar, aliás, pelos seus papéis aqui, e a Rooney Mara, inclusive, já tinha vencido anteriormente o prêmio de melhor atriz em Cannes. Segredos de um Escândalo, de 2023, o filme mais recente do Todd Haynes, e que é inspirado num caso real que dominou os tabloides americanos nos anos 90, sobre uma professora que acabou presa por manter uma relação com um aluno de 12 anos. Novamente a Julianne Moore, aqui ela interpreta a Gracie, a mulher que viveu esse escândalo e que acabou mais tarde se casando com ele, depois então que ela tinha cumprido a pena. A Natalie Portman interpreta a Elizabeth, uma atriz que vai passar uns dias na casa dos dois para pesquisar o papel de Gracie que ela vai viver num filme. Então o que começa como uma observação acaba virando aos poucos uma disputa de poder entre as duas personagens. Então o ponto queer aqui desse filme está na inversão completa das expectativas de gênero. O próprio Todd Haynes, ele descreveu o filme como um mundo invertido, onde o desejo e a vontade das mulheres acabam por conduzir toda a história. E ele ainda fez questão de dizer que isso não é uma correção do poder patriarcal, é na verdade uma tentativa de usurpação mesmo desse poder pelas mulheres, para operar exatamente com a mesma lógica de dominação. Ou seja, o Joe, o único homem central da trama, ocupa o lugar que o cinema costuma reservar, na verdade, às mulheres. Ele é o objeto de desejo, o corpo bonito e silencioso, calado pelos outros, aquele que nunca teve o controle sobre a própria história. Na época do lançamento desse filme, aliás, o Haynes recebeu o Queer Visionary Award do Festival New Fest em Nova York. Então, além desses 6 longas que a gente viu até aqui, eu acho que vale a gente citar rapidamente aqui outros 3 trabalhos do diretor que carregam esse mesmo olhar que a gente está explorando. Superstar, de 1987, é o curta que fez o nome do Haynes começar a existir ali em Hollywood. Ele conta a vida e a morte da cantora Karen Carpenter, que morreu aos 32 anos em decorrência de uma anorexia, e ele usa na narrativa bonecas Barbie no lugar de atores. Então, a cada avanço da doença dela, o Haynes ele raspa o rosto e o corpo da boneca com uma faca. Então, o que o filme faz é se aproximar da crítica feminista aos sistemas normativos de gênero, mostrando então a violência de uma expectativa impossível de feminilidade. Dolce Leva Palmadas, de 1993, é um outro curta, nesse caso feito para a televisão pública dos Estados Unidos. E aqui ele acompanha um garoto de 7
7 anos, obcecado por uma estrela de sitcom, enquanto o pai vai ficando cada vez mais incomodado com os interesses do filho, que ele considera ser efeminados. E pra gente fechar essa tríade de citações que vale a pena, Não Estou Lá, de 2007, que é uma cenografia do Bob Dylan, em que 6 atores diferentes interpretam facetas distintas do homenageado. Entre eles, a Cate Blanchett, uma mulher, interpretando, no fim, uma das versões masculinas de Dylan, com aprovação do próprio Dylan para o projeto. Como a gente viu aqui ao longo do vídeo, o Haynes ele explicou, então, o que separa, na concepção dele, cinema gay de cinema queer. Então, o que ele disse foi que um cinema genuinamente queer, ele não se resolve na representação, precisa também interrogar essa relação entre forma e conteúdo. E é exatamente isso que a gente viu aqui ao longo do vídeo. A ideia é que colocar, então, personagens LGBT+ na tela, sozinhos ou como único elemento, não muda absolutamente nada se a linguagem que conta a história, ela continua sendo exatamente a mesma de sempre, ou seja, uma linguagem convencional, uma linguagem normativa. O teórico Alexander Dolt, ele leva esse raciocínio ainda mais longe, e é ele que a gente adota muito aqui no canal como balizador. Em Making Things Perfectly Queer, de 1993, ele vai argumentar que textos aparentemente heterossexuais, eles podem carregar elementos queer e que pessoas heterossexuais podem experimentar também momentos queer, porque no fim, queer não é uma identidade que alguém tem, que carrega consigo como algo determinado. Na verdade, é uma forma de ler e de construir sentido que opera fora da norma. Então não é uma questão, no fim, de quem está na tela, se a gente tem personagens gays na tela, então, da sexualidade deles. É uma questão do que a linguagem faz ao abordar temáticas que se relacionam a uma crítica à normatividade. Então a obra do Haynes acaba provando essa tese mais ampla muito melhor do que a própria declaração que ele deu sugere. Quando a gente olha para A Salvo, não tem um único personagem LGBT+, e mesmo assim, como a gente viu, é considerado por muitos o filme mais queer da carreira dele. Porque no fim, acompanha então uma mulher que adoece, literalmente, por não conseguir caber no papel que a sociedade construiu para ela. Então há aqui um confronto às normatividades dos papéis sociais. Então, talvez esse olhar mais amplo seja, no fim, essa chave que a gente precisa para compreender esses 40 anos de trabalho do Todd Haynes. Ele fez filmes, no fim, sobre pessoas que não cabem no lugar que a sociedade reservou para elas, e a forma que ele escolheu contar essas histórias é por meio do uso exatamente de formatos que, no fim, ajudaram a construir esses mesmos lugares. Então é numa junção muito marcada de forma e conteúdo que vive o cinema queer de Todd Haynes.